Gente, eram os deuses astronautas? Toda hora a gente vê, e, por exemplo, nos programas de televisão, Discovery, History, esses enfoques, alguém tratando sobre esse assunto, sobre a descida dos deuses aqui na Terra. Aquelas pessoas que acreditam em ufologia, né, seres de outro planeta, elas trabalham sempre com a ideia de que a Terra recebeu alguma visita de seres inteligentes de outros planetas. Já quem tem um viés religioso acha que é a descida de algum ser divino, em forma de um ser sempre, geralmente resplandecente, com ar de luzes, enfim, sempre algumas ideias que a gente pode trazer no viés religioso na aparição de alguma divindade para a humanidade. Eu queria pensar com vocês e saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, a ideia que vocês têm sobre esse tema, porque na aula um pouquinho mais cedo eu vi vocês tratando de assuntos, né, relevantes, assim, com uma nuance igual a isso. Eu queria que vocês me dessem a opinião de vocês e compartilhassem comigo um pouquinho sobre isso. O que vocês me dizem aí? Alguém tem alguma opinião? Professor, aqui nós ocidentais, nós não levamos em conta muito o estudo das religiões orientais, assim, mais lá para o lado da China, porque lá eles falam que os deuses tinham aparelhos, uns aparatos chamados vimanas, e os deuses desciam naquelas vimanas, entendeu? E eram aparelhos, tipo, material que a gente vê, não é invisível. Era tipo uma carruagem. Olha só, nós temos dois relatos na Bíblia de carruagens, Ezequiel, Fratelias, falando que foi levado por uma carruagem, né? Aí depois lançou a capa. Nós temos Ezequiel, a aparição dos seres, as rodas de seres angelicais, né? Tipo assim, em alta performance, em alto estilo, né? Tipo assim, uma roda, né? Um arco, uma carruagem de fogo. Então, por exemplo, na história e na tradição judaica, e até na Bíblia você vê algum relato sobre isso. A gente não pode afirmar categoricamente, né? Mas essa galera da ufologia, eles traçam um paralelo muito interessante que faz a gente pensar um pouco sobre isso. A senhora ia falar? Quem mais aí, gente? Nos deixa pensar. Eu não cheguei a ler totalmente o livro, e uma parte nos deixa ficar assim, perplexo diante daquela situação que eu ainda não vi. Lidei com topografia poucas vezes, mas ainda não vi um aparelho medir da maneira que ele mede da altura. Você pode ver que é bem nivelado. De cima de um avião, você vê que é bem traçado, aquelas figuras que estão no chão. Quer dizer, a gente não pode imaginar que um homem fez aquilo. Nazca, né? Então, por exemplo, nós temos o caso das pirâmides do Egito, as pirâmides aqui nas Américas, né? Peru, lá na região do México, na Amazônia também, né? Os Incas e os Astecas. Os Incas e os Astecas. Quer dizer, principalmente os egípcios, uma tecnologia muito avançada por uma época muito remota, né? Então tem coisas ali que não se tem explicações, assim. Se tem muita coisa, mas ainda não desvendaram. Seria a visita de Deus, seres de outros planetas, vida inteligente vir nos visitar, nos transferir conhecimento. O que é isso, na verdade? A Bíblia dá algum respaldo para a gente trabalhar e pensar sobre isso? Ou a gente está muito longe de alcançar? Na época toda vez que a gente tem o avanço da ciência, desde os 100 anos passados para cá, que deu um pulo, na maioria das vezes, esse pessoal ele mexe com o oculto. Tipo, o Tesla, ele mexia, a Maria Orsic, que era aquela que falava tudo pro Hitler, que ela tinha os cabelos batendo no chão, ela tinha ligações esotéricas e ela escrevia a planta tipo aquele disco voador do Hitler. Então, não era bem extraterrestre, era daqui mesmo, mas eram comunicações esotéricas, né? Interdimensionais que recebiam psicografados, né? Mas ela escrevia o mapa direitinho, tem aí, eles eram um disco voador e tinha a suástica, então não era extraterrestre, era daqui mesmo. E recebia mensagens e, quer dizer, são seres, como a Bíblia fala que tem potestades, nós não sabemos ainda o alcance disso, mas a ciência que deu esse pulo do século passado para esse, quase sempre está metido com o ocultismo.
a senhora já levou para um outro viés, né? A senhora vai falar a senhora citou aí os anjos, né? Agora vai falar de anjos Potestades, caídos, né? E os anjos de Deus, né? Será que esses anjos caídos não estão de alguma forma interferindo no processo e se manifestando as pessoas de uma outra maneira, né? O que a gente pode pensar, né? nesse viés, né? A senhora levantou bem aí uma possibilidade, né? Tá bom, galera? O pessoal está tímido, finalzinho da aula, ou ninguém quer se expor num assunto tão difícil, né? Professor, acho que o assunto é relevante, mas olhando, o senhor comentou a respeito do Antigo Testamento, mas olhando para o Novo Testamento, existe algum texto referente que vai, de repente, embasar, pelo menos, o que a gente está tratando, propriamente, para a gente poder dar início a alguma coisa? Alguma pesquisa científica? Porque praticamente a gente tem, como o senhor falou, no Antigo. No Antigo temos vários. Nós temos. A cultura egípcia, então, também. Isso, agora no Novo Testamento, na verdade, por exemplo, o Paulo, né, que vai escrever bastante, ele praticamente não escreve nada parecido, pelo menos que eu lembro agora no momento. Não escreve nada parecido com algum tipo desse. Eu acho que no Novo Testamento nós temos a ideia a ideia messiânica, a ideia do Messias, do ser enviado, né? É a divindade que vem para salvar, quer dizer, aparece bem no Novo Testamento. Mas a perspectiva, na verdade, é diferente, né? Sim, é diferente. É uma perspectiva completamente diferente. Não é É institucional. Não é de aparato. Justamente. Mas, Um professor, a objeto. Bíblia não descarta a possibilidade de seres, que a gente está chamando aí nas pesquisas aí da televisão, que é extraterrestre. A Bíblia fala que existem estruturas dimensionais diferentes das nossas e que interferem aqui na Terra. Nefilins. Né? São várias camadas. Nefilins. Ó, a Amanda está tocando em outro assunto. Eu queria naquele viés da questão de você, de sempre, qualquer religião que você vá, na maioria delas, sempre tem um ser divino, que a gente, no judaísmo ou no cristianismo, a gente chama de pai, né, o Deus, pai, e que sempre envia um filho, um Messias, um Salvador, né? E ele vem com a missão de salvar, de proteger, de resgatar, né? Então, por exemplo, Mas isso é muito comum também na cultura grega. não, eu estou dizendo o seguinte, tem essa ideia, mas logicamente, não apenas na cultura grega a gente vê isso, a gente vê em outras culturas, né? Só que, por exemplo, do Antigo Testamento e em outras culturas, você vê isso no aparato, quer dizer assim, quase que materializado, né? Assim, tem um aparato, tem uma figura, tem um ser que representa. Já nesse viés da cultura grega cristã, vamos dizer assim, é um ser, né? Mas não tem espiritualizado, veículo, né? não tem veículo. Não tem veículo, né? Não, Jesus subiu sem veículo. Não, mas tem o veículo, quer dizer, o veículo utilizado pelo cristianismo é o próprio ser humano, né? Porque esse ser vem em forma de homem, né? De carne e osso. Ele incorpora-se como um de nós, né? Já nas outras crenças, não é bem assim, dizer, se incorpora num animal, né? Se incorpora em um objeto, não é? Enfim, se incorpora na água, em alguma coisa da natureza, né? Vem em forma de vento, vem em forma de uma tempestade, e por aí vai. Quer dizer, sempre, eu quero trabalhar sempre o seguinte, vem de cima um ser, né? De outro planeta, de outra dimensão, né? Ou do céu, né? E vem ou envia alguém para nos salvar, né? Para salvar um povo, um grupo de pessoas, né? Não só lá no cristianismo. Na verdade, a gente tem no conceito do Novo Testamento a figura de Cristo, mas aí a gente tem todo um expoente do Antigo, tem toda uma ideia de nascimento, ou seja, a gente tem também a própria história da pessoa de Cristo, como ele vai se desenvolver, como ele vai nascer. E referente ao que a gente está tratando, eu pensei, se a gente fosse fazer uma análise aqui, nós só sabemos o que é mar, porque na verdade a Bíblia relata que Deus o criou. Mas se não tivesse escrito que Deus tivesse criado o mar, a gente ficaria pensando, Como a gente chamaria o mar? de onde saiu tanta água? A água é muito grande.
Gente, Então, assim, são fenômenos que, na verdade, podem ser que não tenham explicações e não necessariamente, né, extraterrestres, né? Eu, particularmente, não um dia a acredito. gente vai tirar uma aula Mas, aqui assim, para trabalhar a questão pode ser de que Gênesis, tenha. capítulo 1, para a gente, sei lá, pensar ou ficar com mais dúvidas ainda. Eu queria terminar dizendo o seguinte: você vê no Antigo Testamento, diferente do primeiro, no Antigo Testamento, quase tudo é materializado, né? Sim. Quase tudo é representado. Você tem uma vara, você tem a sarça, você tem o fogo, você tem o tabernáculo cheio de figuras e de elementos. Tudo está muito representado. Quando o profeta ele é levado, tem uma carruagem de fogo, ele joga a capa, né? Quer dizer, as coisas quase que estão ligadas de alguma coisa que a pessoa pode ver, tocar, né? Interagir. Não, a vara que florescer, né? A vara que transforma-se em cobra e engole as outras, né? Está tudo muito ligado a coisas e objetos, a figuras, coisas que você pode ver, tocar e até sentir, né? O profeta não tem o vento, tem o terremoto, né? Quando você salta para o Novo Testamento, pô, detona tudo isso aí, né? Quer dizer, Só tem aquela passagem do lenço de Paulo, aquele lenço do Paulo. mas não, Aí é um contato, é o único contato que eu mas vejo. não tá caracterizado como se fosse uma regra. No Antigo Não, Testamento é quase uma regra isso. Essa aí é outra No história. Novo ele se bem-aventurado que ele, né, não viu, né, e creu, né? Mulher, ora, vê que os verdadeiros adoradores não vão para o monte. É uma outra questão, outro dia que a gente vai falar sobre o monte aqui, né? Jerezinho. Porque o cara diz assim, ó, Jesus disse assim, ó, gente, não é no monte, não é lá em Jerusalém, porque em Jerusalém tinha o templo, tinha os elementos do tabernáculo, etc e tal, a arca, né? Aí Jesus diz assim, Jesus transfere tudo, muda tudo, ó, em espírito e em verdade, quer dizer, o sentimento interior, é o que você sente, como você adora, etc e tal, tira do objeto, do que você vê, do que você toca, Tira do né? templo, que Jesus Tira do disse que ia templo, destruir, até né? hoje não construiu mais. Só que o que está havendo agora? Nós temos uma tendência de levar para o templo novamente, levar para o monte novamente, levar para as figuras, levar para os objetos. Você vai em algumas igrejas, tem lá a arca em cima do púlpito, tem, né, qual outro, o nome que Candelabro. o candelabro, né, lá em cima né, aí algumas igrejas estão botando uma cruz lá na parede, enfim, quer dizer, as pessoas estão trazendo de volta toda essa questão do Antigo Testamento, quando no Novo nos parece que Jesus disse assim, olha, não é nada disso, é um sentimento. Tá bom, gente? Paramos por aí, até uma próxima, para a gente pensar e para a gente sair daqui mais, assim, sei lá, uma polêmicazinha, não faz mal a ninguém. Tá bom, gente? Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada.